E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos de volta aí para dar continuidade à nossa discussão, né, sobre o Brasil, sobre o processo de independência do Brasil, né. Então na aula passada a gente comentou como é que se deu, né, o processo da ruptura entre Brasil e Portugal, e de certa forma, né, quais são os fatores que caracterizaram nosso processo de independência, né, a aliança ali entre aquela elite, né, dos grandes proprietários e o Dom Pedro, né, ali movido por interesses de manutenção de seus privilégios e também do seu status. Então hoje a gente vai falar sobre a constituição, né, do Império, e o processo, né, de construção dessa constituição, e o que ela demonstra, né, desse processo, né, como é que a gente pode perceber essa constituição. Então é muito importante fazer a leitura, tá, do capítulo. As anotações, né, daqui da aula são muito importantes porque geralmente tem coisas que não tem no livro. E as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes, né, para poder ficar tudo bem claro, ok? Então vamos lá para a gente poder entender aqui, pensar um pouco sobre o processo de constituição, né, e construção do Brasil que nós conhecemos, né? Até porque antes disso ainda não existia. Então vejam, pessoal. Então, em 1822, né, a partir de 1822 você tem um processo de rompimento oficial entre o Brasil e Portugal. O reconhecimento da independência só viria lá em 1825, né, mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras. Mas até o reconhecimento a gente vai ter uma série de revoltas, né, de contrárias à independência, mas ao longo desse processo a gente também vai ter, né, o início aí da construção do que seria, né, esse Estado que estava nascendo naquele momento ali, a partir de 1822. Então, em 1823, forma-se, né, elegem-se a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Né? Então, a ideia da Assembleia Constituinte, né, era basicamente produzir uma constituição, né, um conjunto de leis que iria determinar a forma de organização desse Estado, né, a definição daquilo que significava ser cidadão dentro desse Estado, né, a organização política administrativa como um todo. Então, participaram da Assembleia, né, diversos setores, né, das mais diversas camadas sociais, porém com maior ênfase para a elite, né, dos grandes proprietários. Então, advogados, padre, funcionário público, né, participou desse processo de construção da Assembleia Constituinte. É aqui que é importante, eu nem digo em relação à Constituição, porque na verdade a Constituição ela foi encomendada de outra forma. Né? Então, esses membros da Assembleia Nacional Constituinte, né, deveriam estabelecer ali os ditames de como é que esse Estado ele ia funcionar. Né? Como falei, né, você vai ter uma presença bastante efetiva dos grandes proprietários, até porque foram elemento importante no próprio processo de independência. E aí, dentro dessa Assembleia, você pode perceber ali, vamos dizer assim, duas grandes correntes, dois grandes grupos dentro da Assembleia Nacional Constituinte. De um lado, aqueles que eram mais próximos do imperador, né, membros da própria elite, né, que defendiam, né, os interesses seus e também, né, queriam manter uma boa relação com o imperador, que basicamente queriam um governo centralizado, né, centralizado nas mãos de Dom Pedro, em que Dom Pedro pudesse ter uma autoridade efetiva, né, sobre os demais, um governo forte, um governo centralizado, que, né, na verdade foi o tipo de governo que prevaleceu na Europa basicamente por todo o século XVI e XVII, né, e XVIII, que são os governos absolutistas. Não que quisesse aqui efetivamente um governo absolutista, mas um governo forte, em que Dom Pedro tivesse, né, uma autoridade aí, superior aos demais. Ao contrário, né, existiam aqueles que eram contra, né, essa perspectiva, né, que questionavam principalmente o autoritarismo de Dom Pedro, porque Dom Pedro ele já se mostrava bastante autoritário. Né? Então esses adversários, né, que
viam esse lado autoritário do Dom Pedro, defendiam mesmo uma constituição rígida que limitasse a autoridade do Dom Pedro I, né, para que ele não pudesse fazer tudo o que quisesse, da forma como quisesse, né, partindo da sua vontade. Tá? Então você vai ter um embate muito tenso, né, entre essas duas perspectivas de Constituição, que vai se arrastar bastante. Né? O fato é que, na tentativa de agradar um e a outro, né, o projeto, né, de certa forma, né, com muito mais ênfase numa certa, né, limitação do poder do imperador, o imperador não gostou da Constituição. Então, Dom Pedro não aprovou o projeto elaborado pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, ele manda o exército encerrar a Assembleia, né, na chamada Noite da Agonia, lá em novembro de 1823. Então, ele manda encerrar a Assembleia Nacional Constituinte, basicamente à força, né, já demonstrando aí, mais uma vez, o seu caráter autoritário. Então ele encomenda um novo projeto a, vamos dizer assim, né, pessoas próximas que garantisse maior poder ao imperador. É claro que esse novo projeto ele também, né, de certa forma, levou em consideração as demandas dessa parte da elite que não aceitava o completo autoritarismo do Dom Pedro. Então, é nesse processo que você vai ter, é desse processo que surge a Constituição de 1824. Aí o Dom Pedro, né, para quem nunca viu Dom Pedro, é este que é o Dom Pedro I, né, o primeiro imperador do Brasil, português e tudo mais. Filho lá da família de Bragança, né, casado lá com a Leopoldina, Dona Leopoldina, que é austríaca, né? Inclusive, para quem não sabe, né, a bandeira do Brasil, né, a bandeira do Império, né, ela surge justamente da relação aí entre essas duas famílias, né? O quadrado, o retângulo, na verdade, retângulo verde representando a família de Bragança e o losango amarelo representando a família dos Habsburgo, né, que era a família da Dona Leopoldina. Então, quer dizer, você vai ter aí um império voltado aí para essas duas famílias, né, representando essas duas famílias. Então, em 1824, pessoal, a Constituição é aprovada, né, eleita, então a primeira Constituição do Brasil, né, como nós conhecemos. Então, o Brasil passava a surgir a partir daí, né, como nós entendemos, como o país Brasil. Né? E essa Constituição ela trazia ali uma série de características que buscavam, de certa forma, conciliar, né? Estabelecer ali um diálogo entre os interesses da elite, né? De maneira bem ampla, né? O interesse de limitar, de certa forma, o autoritarismo do Dom Pedro, mas também uma tentativa de garantir-lhe autoridade, né? Sob um ar de legalidade. E aí vocês vão já entender por que eu estou falando isso. Então, quer dizer, então essa primeira Constituição ela buscou estabelecer essa conciliação, né? Os interesses da elite e o autoritarismo do Dom Pedro I. E aí, o que fica definido pela Constituição de 1824? Primeiro, o Brasil era então, seria, né, adotaria o regime de uma monarquia hereditária. Quer dizer, era um rei, né, no caso um imperador, que seria sucedido de forma hereditária, ou seja, o seu filho seria o próximo e o filho do filho dele e assim sucessivamente, né? Quer dizer, de forma hereditária. Constitucional, porque obedeceria, né, aos ditames de uma Constituição, então o poder do imperador ele era fundamentado numa Constituição e representativa, né, tendo em vista que você vai ter aí uma Assembleia Geral, né, composta também e eleita indiretamente pelo povo, entre aspas, tá? O povo, entre aspas, porque vocês vão ver que não era todo mundo que tinha o direito de votar e o voto ele era indireto, né? Então, na verdade, elegia-se os elegíveis e aí vai. Então, quer dizer, era representativo. No Brasil, então, utiliza-se aquela teoria da tripartição de poderes, né? Que amplamente já havia sendo utilizada de outros países, né? Vários países que tinham se proclamado independente ao longo do século XIX e mesmo durante o século XVIII já
haviam, né, iniciado o processo de separação dos poderes, seguindo aquele pensamento lá do Montesquieu e a influência iluminista, né? Então separava-se o poder, na perspectiva de Montesquieu, deveria separar em três, né? Legislativo, executivo e judiciário. No caso do Brasil, você vai ter 4 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador, que era, vamos dizer assim, só podia ser utilizado pelo próprio imperador, né? Então o poder moderador era o poder do imperador. E na prática o poder moderador ele era, na verdade, como uma forma de legalizar o autoritarismo de Dom Pedro, né? Então dava ao imperador uma série de poderes que de certa forma sobrepunham os demais, num quase absolutismo, vamos dizer assim, disfarçado aí de constitucional, né? Então, quer dizer, o poder moderador ele servia basicamente para dar base ao autoritarismo lá do Dom Pedro I, né? A Constituição, né, vai garantir o direito de propriedade, né, e aqui você tem novamente os interesses da elite sendo colocados em pauta. Então a Constituição ela garante o direito de propriedade de terra, de escravizados e qualquer outro bem que foi adquirido antes, né, enquanto o Brasil era colônia. Então quem tinha bens, quem enriqueceu durante o período colonial permanecia, né, com seus bens garantidos, né, e aí, como eu falei, isso era uma cláusula que dizia muito respeito aos interesses da elite. O catolicismo ele passa então a ser a religião oficial do Império. Quer dizer que outras religiões eram perseguidas? Não. Quer dizer que no Império do Brasil, né, o catolicismo ele é a religião oficial. Na verdade, você vai ter tolerância religiosa, né, eu coloquei aqui em algum lugar, mas você vai ter a tolerância religiosa, mas o catolicismo é que é aceito como o culto oficial, inclusive sendo, né, o único que vai ter igrejas e tudo mais. O voto ele é censitário e indireto. O que isso quer dizer? Quer dizer que só votava quem possuía uma renda mínima. Então, o voto censitário é aquele voto que necessita de uma comprovação de renda. Então, não é todo mundo que tem. E como era um valor alto, 100 mil réis, né? Era um valor alto. Isso fazia com que apenas uma pequena parcela, né, tivesse acesso a esse voto. E o voto ele era indireto, né? Quer dizer, as eleições elas não eram as pessoas elas não votavam diretamente no candidato que seria eleito. Ela votava no elegível, né? No colégio dos elegíveis. Então ele votava naqueles que seriam, né, que poderiam ser eleitos. E aí a eleição era feita pela Assembleia, né? Então quer dizer, é uma participação política bastante restrita, tá? O território nacional, então, deixava de ser dividido em capitanias, passava a ser dividido em províncias, né? Cada uma dessas províncias possuía um presidente, né? Os chamados presidentes de província, que eram nomeados diretamente pelo imperador. Então, olha só como o imperador tinha poder, né, nesse estado. E estabelecia também a tolerância religiosa. Então, as outras crenças elas eram toleradas, mas não tinham templos nem elas não eram, vamos dizer assim, abertas, né, ao público, como é o caso do catolicismo, que passava a ser a religião oficial do Estado. Então poderia ter cultos em casas e tudo mais, mas templos religiosos destinados não tinha, né? Não era garantido pela Constituição. E criava-se também a educação primária gratuita, né? É importante destacar que aqui você está falando principalmente da educação da elite, né? Você não vai ter um acesso, pelo menos de negros, né? Nem dos mais pobres em relação a essa educação primária. A educação primária basicamente só é o básico do básico, né? Ler e escrever, basicamente, tá? Ou seja, né? Então você tem uma Constituição, uma série de leis que garantem a autoridade do imperador, ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, mantém os privilégios e as posses das elites, né, e basicamente exclui todo o resto, né? Então, quer dizer, as elites mantiveram tanto os indígenas quanto os negros excluídos do projeto político, né, que ela tinha planejado para o país. Inclusive, a própria Constituição sequer cita os negros efetivamente, né? O que a Constituição da cita são chamados ingênuos, né? Que basicamente compunham um grupo muito pequeno ali, né? de filhos de
negros libertos, né? Eram chamados de ingênuos. Então, olha só, o que a lei dizia, né? Mencionava os ingênuos e os libertos nascidos no Brasil, categorizando como cidadãos de direitos restritos, ou seja, eram cidadãos brasileiros, mas com direitos restritos, né? E não falava de forma alguma, né, sobre os negros africanos, né, que eram escravizados, ou seja, deixava o negro africano totalmente abandonado, de forma que mesmo quando eles conseguiam a liberdade, eles ficavam totalmente desamparados do Estado, né, fazendo com que eles acabassem sofrendo todo tipo de violência, todo tipo de, vamos dizer assim, né, exploração, sem nenhum tipo de amparo, nem na lei, nem pelo Estado, nem nada disso, né? Já que a lei só categorizava os libertos nascidos no Brasil e os ingênuos, que eram os filhos desses escravizados. Então, quer dizer, por muito tempo, né, a Constituição e o próprio Estado brasileiro ele foi constituído de uma maneira a garantir os privilégios de uma elite, né, de uma elite econômica e política que se manteve no poder e encontrou todas as formas de permanecer, né? Então, o reflexo disso é a exclusão, né, por muito tempo, desses negros e indígenas da própria Constituição, né? Só para você ter ideia, ah, a abolição da escravidão ela ocorre em 1888, né? Então já no final do século XIX. Mas a criminalização do racismo só viria em 1988, ou seja, quase não, né? 100 anos depois de abolida a escravidão. Então, quer dizer, isso é um reflexo direto, né, de um projeto político muito atrelado aos interesses da elite que excluíram, né, por muito tempo o indígena e o negro. Né? O indígena também, por muito tempo, sofreu todo tipo de violência, tendo suas terras invadidas, né, não sendo reconhecido em diversas situações que também só viria a ser reconhecido efetivamente, né, já no século XX e com maior força lá com a nossa última Constituição, que é a Constituição de 1988. Quer dizer, então veja que a própria construção no Brasil, né, do Estado brasileiro, daquilo que passou a se entender como o Brasil, ela estava muito atrelada aos interesses dessa elite, né, de proprietários, uma elite econômica, né, muito mais focada em manter seus privilégios e suas posses, né, seu status, do que transformar de alguma forma essa realidade social de outros setores. Então aqui aqui está a capa, né, da Constituição de 1824, só para a gente conhecer aí, para ilustrar um pouco. E aí eu peguei eu peguei alguns trechos, né, peguei 2 trechos aqui da Constituição lá de 1824. Se você colocar lá no Google Constituição de 1824, você vai ter acesso a esse mesmo conteúdo no próprio site do Estado, né, no site do governo, lá do Planalto. Você pode encontrar esse texto, né? Aí está lá completa para vocês verem, né, se assim desejarem. Então, título primeiro aí, ó, do Império do Brasil. E tá no português da época, tá? Foi transcrito com o mesmo português do período, então algumas palavras podem parecer estranhas para vocês, mas faz parte, tá? Então vamos lá. Então, do Império do Brasil, seu território, governo, dinastia e religião, né? Então, esse é a primeira parte da Constituição. Então, olha só, artigo 1. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outra laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Então, aqui reafirmava a independência do Brasil, a autonomia do Brasil frente às outras nações, né? Na Europa, no mundo, de maneira geral. Então, olha só. Artigo 2, né? Seu território é dividido em províncias, como eu falei, o território foi dividido em províncias, né? Que deram origem lá, durante a República, aos estados que nós conhecemos hoje. Então, é dividido em províncias na forma em que atualmente se encontram, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado, né? Então, dividir-se em províncias, né? Já aproveitando a divisão que existia das capitanias, e aí vai subdividir de acordo com os interesses desse Estado. O seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Então, aquilo que a gente falou, né? Então, monarquia hereditária, constitucional e representativa.
A dinastia imperante é a do senhor Dom Pedro I, atual imperador e defensor perpétuo do Brasil. Ou seja, né, então a dinastia que tem direito ao trono, que teria direito ao trono do Brasil, era a dinastia descendente, aí no caso, de Dom Pedro I, né, que seria então posteriormente o filho dele, Pedro de Alcântara, que é coroado como Dom Pedro II. E aí, artigo 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Né? Então, quer dizer, você vê aí que, novamente, né, reafirmava a religião católica, mas permitia os demais, contanto que fosse no ambiente privado. E aí eu destaquei essa parte sobre o poder moderador, porque aí ela revela, né, essa tentativa de mediação aí, do interesse autoritário de Dom Pedro. Olha só, capítulo 1 ó, do Imperador, né? Título 5 do Imperador, capítulo 1 do Poder Moderador. Então, artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao Imperador. Então, só ele podia exercer o poder moderador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Então, vê que já coloca o poder moderador acima, de certa forma, acima dos demais poderes. Né? Então, ele vai funcionar ali como aquele que vai equilibrar os demais. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Né? Então, quer dizer, ele é sagrado de tal forma que ele não vai poder responder por nenhum, não pode ser imputado por nenhum crime, nem nada desse tipo. Então, quer dizer, já novamente reforçava, né, o poder que o Dom Pedro I ele passa a ter. Artigo 100. Seus títulos são Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, e tem o tratamento de Majestade Imperial. Né, só forma de tratamento. Artigo 101. O Imperador exerce o poder moderador. Pronto, aí veio aqui o exercício do poder moderador. Só para a gente ter uma ideia de como, com o poder moderador, o Dom Pedro podia literalmente quase tudo, né? Assim, de certa forma subjugando, quase que subjugando os demais poderes. Então vamos lá. Nomeando os senadores, né, na forma do artigo 43, e aí você vai ter, ou seja, o imperador ele pode nomear, né, os senadores, convocar a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do Império, sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenha força de lei, aprovando e suspendendo inteiramente as resoluções dos conselhos provinciais, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigia a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua, nomeando e demitindo livremente os ministros do Estado, suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154, perdoando e moderando as penas impostas e os réus condenados por sentença, concedendo anistia em caso urgente e que assim aconselhe a humanidade e bem do Estado. Então, olha como o poder moderador garantia ao Dom Pedro, né, uma série de possibilidades que dificilmente ele teria se o poder moderador não tivesse sido efetivado. Então, o poder moderador, de certa forma, ele serve para legalizar o autoritarismo do Dom Pedro. Né? Então, como eu falei, conciliou ali os interesses dessa elite e os interesses de autoridade que o próprio Dom Pedro I tinha. Não é à toa que ele vai mesmo, né? Vai dissolver a Câmara, vai entrar em conflito. Enfim, o governo do Dom Pedro ele é marcado, né, por esse autoritarismo, por uma série de conflitos aí, né, internos. Então é isso, né? Para a gente conhecer mais ou menos como é que se dá essa formação do Estado brasileiro, né? Que projeto é que se propunha para construir a nação que acabava de nascer, né? Que era o Brasil ali daqueles primeiros anos, né, da década de 20, tá bom? Então, pessoal, novamente reforçando, faça a leitura, tá? Se quiser, pesquisa a Constituição de 1824 no site do governo, tem lá, é legal para você poder conhecer de maneira geral, né, como é que funcionava o Brasil daquele momento, tá? Dúvidas que vocês tiverem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes, e aí nós vamos dialogando, né, conversando, para poder deixar tudo bem claro, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima.